Bom, o que a gente vai falar hoje, né? O tema de hoje é sobre treinamento aeróbio. E quando se fala em treinamento aeróbio, a gente precisa falar sobre vários aspectos, né? Porque existem tantas falácias, tantas coisas que as pessoas trazem, né? Principalmente em rede social, assim, você vê jargões e falácias e você vê tipo de afirmações que a maioria das pessoas até acreditam, por mais que aquilo seja um absurdo. Então vamos falar um pouco sobre treinamento aeróbio e seu papel na saúde. Quando a gente pensa em exercício como um todo, o exercício, ele tem que ser e ele é considerado um estresse fisiológico, certo? O exercício, ele tem por si uma série um conjunto de fatores que caracterizam o exercício como uma relação de estresse. O que isso significa? É que quando você se exercita, o seu corpo ele não está numa situação de conforto, ele não se encontra numa situação aonde se encontra confortável. Você está saindo de uma relação onde você está no seu steady state, no seu estado estável, o organismo ele não está sob demanda de treinamento, e por não estar sob demanda de treinamento, quando não está exercitado, esse organismo ele mantém uma atividade basal, ou seja, atividade de repouso mais baixa. E é por isso que muita gente fala assim, o exercício ele acelera o metabolismo. Se a gente parar para pensar, em resposta ao exercício, sim, o exercício ele acelera o metabolismo. Por definição, metabolismo são reações químicas que acontecem nas nossas células e no nosso organismo. E por isso nós denominamos isso metabolismo, um conjunto dessas reações químicas necessárias para a vida, para o funcionamento do corpo, para o funcionamento do tecido como um todo. Então, quando a gente compara, por exemplo, antes de entrar no tema exercício aeróbio ou treinamento de força, no caso hoje a gente vai falar mais sobre o aeróbio, antes de entrar no treinamento aeróbio, a gente precisa primeiro deixar claro que o exercício é uma condição em que há aumento da demanda metabólica. Esse aumento da demanda metabólica, ele é dado por uma simples e única função aonde se manifesta em diferentes aspectos, que é a necessidade de produção de energia. Você aumenta a capacidade do corpo em gerar trabalho, ou seja, você vai se movimentar, você precisa de energia, e ao precisar de energia, o organismo ele vai se ajustar para que você tenha uma resposta adaptativa ao exercício de forma aguda. E o que seria uma resposta adaptativa de forma aguda? Essa resposta adaptativa aguda, ou essa resposta aguda do exercício, ela acontece em diferentes órgãos, com diferentes funções e com o mesmo propósito: aumentar a oferta de oxigênio, aumentar a oferta de nutrientes, o fluxo sanguíneo, para que você consiga performar aquela atividade que até então é vista como um estresse físico, melhor. Você precisa de mais energia. Para a gente produzir mais energia, a gente depende de um metabolismo, especificamente porque nós somos seres aeróbios e a gente tem dependência de metabolismo aeróbio. Parte dessa energia é produzida por uma organela que vocês já conhecem bem, que é a organela chamada mitocôndria. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu saí para correr e no início da minha corrida, eu estou ali numa caminhada mais leve e a atividade ela não demanda uma energia ou uma necessidade de ATP, de produção energética alta. É só uma caminhada. Na medida que eu vou aumentando a frequência dos meus passos, vou aumentando a minha velocidade, que eu vou aumentando a intensidade do meu treino, é uma tendência natural que o organismo vá aumentar também as suas respostas fisiológicas agudas, que agora vocês já sabem, porque precisa produzir energia. Então você vai ter aumento da frequência cardíaca. E esse aumento da frequência cardíaca começa assim do nada, o coração, agora ele está correndo, eu vou falar para o meu coração bater mais rápido. Não. Você tem umas alterações a níveis de pH, alterações químicas a níveis periféricos no músculo, e essa alteração química a nível periférico altera a percepção de baroquimioreceptores que vão ativar lá no sistema nervoso central o núcleo de controle do sistema cardiovascular, aumentando a liberação de adrenalina e noradrenalina, fazendo com que o coração bata mais rápido. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, ou seja, a força inotrópica e a questão cronotrópica, às vezes que o coração bate, e a força com que o coração bate, ele é determinado exatamente pela demanda do organismo para a produção de energia e para também a remoção de metabólitos decorrentes do exercício. Bom, interrompendo aqui teu vídeo para te deixar um recado muito importante.
Se você é profissional da área de saúde ou personal trainer ou estuda na área, eu vou deixar aqui no vídeo o link fixado para os artigos e cursos que vocês têm acesso. Não perde essa oportunidade, porque é algo muito importante para transformar sua carreira neste cenário. Clica aí. Então, na medida que eu vou aumentando a velocidade, o meu coração ele vai aumentando a sua frequência cardíaca até um momento em que eu vou chegar num limite. E esse limite é chamado de frequência cardíaca máxima. Na maioria das vezes, esse limite aonde a frequência cardíaca máxima é atingida, ele está diretamente associado com a capacidade máxima do indivíduo em performar ou de sustentar aquela corrida, ou aquele pedal, ou aquela atividade que demande mais do metabolismo aeróbico. Por que o coração aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua força de contração? Ele aumenta a sua frequência cardíaca e a força de contração porque na medida que a atividade muscular ela se eleva, você tem também o aumento da produção de metabólitos que são residuais da contração. Você tem ali a contração, você vai ter resíduos do pós-contração e, por muitas das vezes, o aumento da demanda de energia consome mais ATP e você tem também uma situação de estresse energético. Esse estresse energético altera o pH, altera questões periféricas que vai modular a frequência cardíaca e a pressão arterial. O aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca é para que aumente o fluxo sanguíneo periférico. O corpo, inteligentemente, ele vai reduzir o fluxo gastrointestinal, ele vai reduzir o fluxo do sistema gástrico, do sistema digestivo, e ele vai direcionar o fluxo maior para o cérebro, músculo e para as regiões periféricas, como também a pele, para controle de temperatura e sudorese. Então, olha só, aqui, quando a gente entende um ponto básico da fisiologia, a gente já entra num ponto que é crucial. Quando você pensa em ingesta de alimentos, em ingesta de suplementos intratreino, a depender da modalidade, a absorção desses nutrientes precisa ser rápida. A forma como esse alimento ou como esse suplemento é preparado precisa favorecer com que isso absorva de forma rápida, porque o fluxo sanguíneo gastrointestinal naquele momento está reduzido. A frequência cardíaca e a pressão arterial está aumentada e o fluxo está sendo redirecionado para que haja maior fluxo sanguíneo a nível muscular. Mas por que isso? Aí vem a pergunta. O fluxo sanguíneo a nível muscular aumenta porque você precisa de mais oxigênio chegando para que você mantenha a sua mitocôndria respirando e produzindo lá o ATP necessário para a contração, quando a gente fala de atividades predominantemente aeróbicas. Esses ajustes agudos, eles são fundamentais para que o indivíduo ele consiga manter a sua performance ou que ele consiga correr, e na medida em que a intensidade aumenta ou o volume aumenta, a frequência cardíaca, a pressão arterial, as demandas cardiovasculares, elas também aumentam. Além disso, você tem alterações a níveis periféricos, como, por exemplo, a gente fala das alterações que são relacionadas à vasodilatação periférica. A vasodilatação periférica, ela favorece ao que o fluxo sanguíneo ele chegue de uma forma mais eficiente na musculatura, favorecendo uma melhor troca gasosa e de nutrientes. E quando a gente fala troca mesmo. Entrega de oxigênio e nutrientes e remoção de gás carbônico, por exemplo, e produtos do metabolismo gerado pela contração. Esses produtos do metabolismo gerado pela contração, muita gente pensa que é lixo metabólico. E na verdade não é. A gente tem ali citocinas produzidas pelo exercício, as miocinas, que a gente já conhece. Muitas dessas miocinas exercem efeitos de forma direta no cérebro, no rim, no fígado, no coração, no intestino. E essas miocinas produzidas pelo exercício, elas desempenham um papel fundamental no processo de saúde e emagrecimento. Mas qual é a relação entre o treinamento aeróbio e o emagrecimento saudável? Até então, eu estou te falando de ajustes metabólicos em resposta ao exercício. E nesse caso, o exercício que eu falei foi o exercício aeróbio. Mas como que se dá? Qual é a relação? Por que as pessoas tendem a associar tanto que o exercício aeróbio ele está associado ao emagrecimento? Porque maratonistas são magros? Porque quem corre é magro? Ou será que isso é um viés de seleção do tipo, por eu ser magro, eu consigo correr melhor e eu consigo me sentir melhor nesse tipo de atividade? Então, quando a gente pensa
no treinamento aeróbio voltado para o emagrecimento, a gente precisa entender alguns aspectos que são fundamentais antes de achar que para emagrecer, a primeira coisa que você tem que fazer é aeróbio. E não é assim que as coisas funcionam.